muito importante na atualidade, que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout esse nome se refere a esse palito de fósforo queimado, né, como se a gente tivesse perdido as energias, né? Burnout se refere a então quando a gente tem as nossas energias queimadas, quando a gente tem as nossas energias esvaídas, né? Se refere a um estresse então ligado ao esgotamento relacionado ao trabalho. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então vamos começar aqui falando que esse problema da síndrome de burnout, ele é um problema que vem há relativamente pouco tempo sendo falado, sendo construído como uma entidade nosológica. Tem uma discussão ainda grande, depois a gente vai falar sobre isso, se é uma entidade nosológica, uma doença específica, ou se é uma característica, um braço aí de quadros depressivos, mas enfim, hoje tem diversos estudos na literatura, então está se desenhando aí como uma entidade nosológica específica, principalmente tendo essa característica de ligação de estresse relacionado ao trabalho. Desde os anos 60 que vem se discutindo sobre o estresse relacionado ao trabalho, né? Aqui no Acre sempre a gente falou sobre um esgotamento físico e mental, né, o que tem muito a ver com alguns contextos de trabalho que a gente vive, né? A síndrome de burnout foi descrita em 1974 por Freudenberger, com essa característica, né? Estresse relacionado ao trabalho. E tem uma combinação hoje já bastante estudada e consolidada, que é uma combinação de três aspectos: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal, causada pelo estresse crônico relacionado ao trabalho. E leva a uma série de consequências, né? Diminuição do desempenho no trabalho, o acompanhado por um sentimento de desamparo, frustração, incapacidade de atingir metas de vida ou de trabalho, né? Então tem uma série de consequências que a gente vai ver um pouco mais na frente também. Então é essa combinação, né, do esgotamento emocional sendo o principal aspecto, né, da síndrome, né, relacionado ao trabalho, a baixa realização profissional e um sintoma que a gente chama de despersonalização. Esse sintoma significa quando a gente não se reconhece mais enquanto as nossas atitudes, né? A gente tem atitudes às vezes que a gente não reconhece como sendo nossas. Muitas vezes atitudes que chegam mais para atitudes grosseiras. E a gente vê muito em vários serviços, não só serviços públicos, não só serviços de saúde, mas a gente vê vários serviços que às vezes a gente seria mal atendido, vamos dizer assim, e às vezes a gente está sendo atendido por uma pessoa que está adoecida, que está com síndrome de burnout, e às vezes ela tem esse sintoma de despersonalização, né, que é às vezes uma atitude negativa com as pessoas. E a gente se reconhece então como uma atitude que seria uma atitude um pouco mais grosseira com as pessoas, mas a gente não reconhece isso, enfim, a gente não identifica isso, né? Então tem essas três características, né? E que tem a ver com várias pressões, assim, com várias coisas que acontecem no trabalho, né? Quando a gente não tem, quando a gente não tem companheiros de trabalho, né, que nos estimulam, que nos fazem ir para frente, que nos dão esperança, né? Quando a gente tem companheiros de trabalho que às vezes nos abala mais, né? Quando as motivações da gente não estão bem alinhadas, não estão bem desenhadas, quando a gente tem ansiedade, medo
e às vezes um feedback negativo em relação ao trabalho. Então, várias pressões que a gente pode ter no trabalho que podem nos levar a essas três características que eu falei anteriormente, né? Então, a gente está falando de um problema que nos leva ao esgotamento, à exaustão, ao estresse, crise, irritabilidade, cansaço, frustração, pressão, né? Enfim, é uma coisa que hoje, infelizmente, é muito presente, né? A gente está vivendo praticamente uma epidemia desse problema. Na verdade, a gente está vivendo uma epidemia de problemas mentais como um todo, né? Mas quando a gente fala especificamente relacionado ao trabalho, a síndrome de burnout né, vem acontecendo de uma forma importante. Rodrigo, estou ouvindo um eco aqui. Agora ok, tá, melhorou. É, vamos lá. Então, a gente está vivendo hoje em dia esse problema, né, ligado à exaustão no trabalho, né? E é muito comum, muito presente em profissionais de saúde. Hoje a gente verifica uma prevalência muito grande nos profissionais de saúde e nos profissionais de educação também. Os professores e professoras têm vivido com esse problema, né, com a síndrome de burnout. É uma coisa que está acontecendo muito entre profissionais da educação. Quando você junta profissionais de educação e profissionais de saúde, como a gente, por exemplo, né, a gente está duplamente em risco, né, para o problema não nos atinge, a gente tem que identificar o que nos fortalece, e eu vou falar ao final mais sobre isso. E como é que a gente faz o diagnóstico, né? Como é que a gente chega é, a uma identificação de que a pessoa está com síndrome de burnout mesmo, né? Então a gente tem o inventário de Maslow, que é um inventário que é o instrumento mais utilizado hoje em dia para a identificação de burnout, né? Que tem várias perguntas, na verdade tem três dimensões, que são as três dimensões que a gente falou anteriormente. É, e aí a gente faz várias perguntas, estudos trabalhando com esse instrumento, né? Que ainda vem sendo aprimorado ao longo do tempo. Então, na dimensão um, o estresse emocional, né? O esgotamento emocional, quais seriam as perguntas que a gente exploraria, então? Primeira pergunta, né? Sinto que o meu trabalho está me esgotando, está me desgastando. Quando termino minha jornada de trabalho, eu sinto-me esgotado. Quando me levanto de manhã e me deparo com outra jornada de trabalho, já me sinto esgotado. Tem até uma coisa né, que que hoje já foi falada que eu até brinquei numa palestra que a gente fez lá na Uninorte sobre a síndrome de burnout, que é a história da síndrome da vinheta do Fantástico, né? A síndrome da vinheta do Fantástico que acontece no domingo, né? E muitas pessoas quando ouvem a vinheta do Fantástico sentem uma angústia, uma ansiedade por dentro, né? Porque já vai começar o trabalho no dia seguinte, já vai dormir para começar o trabalho no dia seguinte, e isso gera uma certa angústia, né? Eu brinquei que uma das coisas que a gente precisa fazer é deixar de ver o Fantástico, né? Mas enfim, mas a gente deve também pensar em como é que está o nosso dia, a nossa jornada de trabalho. A nossa sociedade ela é produtora de adoecimento, infelizmente, né? Muitas pessoas se sentem deprimidas na segunda-feira de manhã e eufóricas na sexta-feira, né? À tarde. O que é um problema, porque se a gente sempre tá, se o trabalho sempre está ligado com uma coisa negativa, a gente pode viver constantemente de uma forma estressante, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? O que a nossa vida está nos levando? O nosso trabalho faz parte da nossa vida, né? Eu sinto que estou trabalhando demais.
Sinto-me frustrado com o meu trabalho, né? Cadê os resultados do meu trabalho? Cadê minha participação no trabalho? Cadê meu grau de autonomia que às vezes, né, não é dado, né? Então, muitas vezes, a frustração com o trabalho é uma coisa importante. Sinto-me como se estivesse no limite das minhas possibilidades. Sinto-me emocionalmente decepcionado com o meu trabalho. Sinto que trabalhar todo dia com pessoas me cansa. Sinto que trabalhar em contato direto com as pessoas me estressa. Então, são perguntas que a gente faz é, e que perguntas. Quanto mais a gente concorda com essas afirmações, maior o score que a gente tem em relação ao inventário na dimensão um, que é a dimensão de estresse emocional, esgotamento emocional. E a dimensão 2 é a dimensão de realização profissional. E aí as perguntas têm um caráter, né, ao contrário, né? As perguntas não, mas as afirmações têm caráter ao contrário. Então, quanto mais a gente concorda, melhor para a gente. Sinto que estou exercendo influência positiva na vida das pessoas através do meu trabalho. Quanto mais influência positiva, melhor a gente fica. Quanto mais quanto mais as pessoas nos agradecem, quanto mais as pessoas sentem que estão felizes e que a gente está podendo contribuir com a vida das pessoas, melhor a gente fica, né? Creio que consigo muitas coisas valiosas nesse trabalho. Quanto mais a gente concorda com isso, melhor o nosso score em relação a burnout. Sinto que posso criar com facilidade um clima agradável no meu trabalho. No meu trabalho, eu manejo com os problemas emocionais com muita calma, né? Então a gente tem capacidade então de realizar, de manejar conflitos. Isso é uma coisa que nos que indica que a gente não está em burnout. Sinto-me estimulado depois de haver trabalhado diretamente com quem tenho que atender. Sinto-me muito vigoroso no meu trabalho. Sinto que trato com muita eficiência os problemas das pessoas às quais tenho que atender. Sinto que posso entender facilmente as pessoas que tenho que atender. Então, essas afirmações, quanto mais a gente concorda com as afirmações, mais a gente se distancia do burnout, né? Quanto mais a gente discorda, isso nunca acontece com a gente, mais a gente está próximo da síndrome de burnout. E a terceira dimensão é a dimensão da despersonalização, né? Então, olha só como são as afirmações, para a gente ter ideia do que significa realmente a despersonalização. Então, a primeira afirmação: sinto que me tornei mais duro com as pessoas desde que comecei esse trabalho. Fico preocupado que esse trabalho esteja me enrijecendo emocionalmente. Então, uma coisa que acontece muito nos profissionais de saúde e muito também nos profissionais de educação, né? Às vezes, esse esgotamento no trabalho vai enrijecendo emocionalmente a gente vai construindo como se fosse uma couraça, né? Que é um mecanismo de defesa que a gente tem, é, e que vai nos impedindo de se envolver emocionalmente com o nosso próprio trabalho e com as pessoas que a gente atende. Sinto que realmente não me importa o que ocorre com as pessoas às quais tenho que atender profissionalmente, né? Quando o que acontece com as pessoas que a gente lida não nos importa mais, isso é um sinal de burnout, né? Quanto mais a gente tem responsabilidade, quanto mais nos preocupa o que a gente faz, né, com as pessoas, menos a gente está com burnout. Então é como se a gente perdesse o sentimento de responsabilidade em relação às pessoas que a gente atende. Sinto que estou tratando algumas pessoas com as quais me relaciono no trabalho como se fossem objetos impessoais, né? Então a gente vai perdendo mesmo. Quando a gente fala de humanização, a gente falou sobre isso na terça-feira, nossa colega Ana Flávia falou sobre isso, né? Então, quando a gente
né, perde essa dimensão de que a gente trabalha com outras pessoas e as pessoas, cada pessoa tem o seu problema e como nós somos pessoas, nós estamos sujeitas a questões que acontecem no dia a dia, né? Então, quando a gente perde um pouco essa dimensão de que a gente está lidando com pessoas, é, isso pode significar esse sintoma de despersonalização. Parece-me que os receptores do meu trabalho culpam-me por alguns de seus problemas, né? Então a gente se torna realmente uma pessoa que passa a ter, né, um papel, às vezes, desagregador no ambiente de trabalho, uma pessoa que às vezes não é uma pessoa que a gente lida é, positivamente, né? Então a gente começa a entender muitas vezes que quando a gente é mal atendido em algum lugar, muitas vezes a pessoa pode estar também sofrendo, né? E isso no sistema de saúde é uma coisa que infelizmente acontece, né? Então a gente precisa, né, pensar em como a gente vai cuidar, quando a gente cuida dos nossos cuidadores, né? Como a gente cuida dos nossos profissionais, né? Como a gente faria para que as pessoas, né, possam ter melhor adaptação ao trabalho. Então a gente entende assim, quando por exemplo, a gente está distante, a gente é um executor do trabalho, né? E não uma pessoa que participa da formulação, do planejamento do trabalho. Quando a gente é apenas um executor, às vezes a gente não vê objetivo no nosso trabalho, às vezes a gente não vê resultado no nosso trabalho. Então, quanto mais a gente participa dos nossos processos decisórios, quanto mais a gente tem autonomia, mas é uma autonomia interdependente com a nossa equipe, né? Que a gente possa participar das nossas decisões, né? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala de atenção primária, né? É, nas reuniões de equipe, muitas vezes o chefe de equipe chega na reunião e só delega o que as pessoas precisam fazer. Quando, na verdade, a gente precisa fazer com que a nossa equipe participe do processo de planejamento e participe dos processos decisórios do que vai acontecer com a equipe, tanto no seu processo de trabalho. Vou dar um exemplo, né? Quantas pessoas a gente vai atender numa manhã? Isso não deve ser uma coisa decidida de cima para baixo, deve ser uma coisa decidida conforme o nosso ambiente de trabalho, conforme o número de pessoas que a gente precisa atender na nossa área de abrangência, por exemplo, conforme a nossa pressão de demanda, conforme a nossa capacidade, né, que a gente tem de atender, capacidade que a gente fique bem no trabalho, senão a gente vai começando a se minar em relação ao trabalho. Daqui a pouco a gente está desenvolvendo uma síndrome de burnout, o que pode levar ao afastamento do trabalho, pode levar a um trabalho mal feito, a erros sérios no trabalho que a gente faz. Então a gente imagina o burnout, por exemplo, tem um estudo que fala da prevalência de burnout entre profissionais anestesistas, né, profissionais que fazem anestesiologia, né? Você imagina então esse profissional que é um profissional que lida com a vida e a dor das pessoas, trabalhando de uma forma mecânica, é, uma, sem uma responsabilidade, sem se importar com a vida das pessoas, o que isso pode levar, né? Enfim, ao profissional que atende, né, que atende numa porta de entrada de uma UPA ou de um pronto-socorro ou até de uma unidade de saúde da família, né? Quais são as consequências que a gente pode lidar, né? O que a gente pode, né, que pode ter no sistema de saúde ou nas próprias pessoas que a gente atende, né? A gente vai atendendo, a gente vai entendendo às vezes por que que às vezes a gente tem problemas no sistema de saúde, né? Então a gente precisa, na verdade, criar ambientes participativos, ambientes que os profissionais participem do processo decisório, né, da sua equipe, é, enfim, vamos passar. E aí, a gente, frente a essas afirmações, a gente tem uma escala Likert que varia nesses instrumentos, no instrumento do Maslow, no inventário de Maslow, às vezes alguns estudos
utiliza uma escala Likert de 5 pontos, a tradicional seria de 6 pontos. No Brasil tem se utilizado muito de 5 pontos, e alguns estudos também são utilizados de 4 pontos, né? Que varia, então, por exemplo, eu me sinto dessa forma todos os dias, ou me sinto dessa forma nunca, ou quase nunca, né? E aí eu vou contando o score, e quanto mais alto o score, maior, mais próximo a gente está da síndrome de burnout. Quanto mais baixo o score do inventário de Maslow, mais longe a gente está na síndrome de burnout. Os estudos têm utilizado, não existe um ponto de corte definitivo, exclusivo para o inventário, até porque alguns estudos utilizam 4, outros estudos utilizam 5 pontos, outros estudos utilizam 6 pontos, então varia um pouquinho, mas o que recomenda a literatura é que utilize percentis. Então, quando a gente está acima do percentil 75, acima de 75% das respostas, né, positivas, então isso significa um alto grau de proximidade com a síndrome de burnout, alto grau de possibilidade da gente estar com síndrome de burnout, né? Então, quanto mais a gente responde aquelas perguntas como todos os dias, ou no caso da realização profissional, que as perguntas são ao contrário, quase nunca, a gente está próximo da síndrome de burnout. E aí tem alguns estudos que dizem, enfim, tem um estudo, né, pegando profissionais de saúde, professores principalmente, na minha área, né, que é a área médica, tem uma revisão sistemática recente, né, 2018, né, numa revista de alto grau de impacto, né, que verifica que a média de prevalência das, dos, da, da síndrome de burnout em médicos chega a 34%, mas a prevalência pode chegar até quase 70% de burnout. Então a gente verifica que é um problema bastante comum, né? Que é um problema que hoje está muito presente no nosso sistema de saúde, entre profissionais médicos, né? E pode levar, quais são as consequências? Aumento dos erros médicos, menor satisfação do paciente, maior tempo de recuperação após alta, menor esforço de trabalho profissional, né? Que a gente vem, né? E aí a gente pode começar a entender, né, como o nosso sistema de saúde ele, ele age, né? Então, muitas vezes a gente está lidando com um sistema de saúde doente. Como pode um sistema de saúde que é feito para melhorar as pessoas, que é feito para cuidar das pessoas, mas o próprio sistema de saúde está doente? Então, eu acho que a gente precisa rever o nosso sistema de saúde. A gente precisa rever, mas não só o desenho do nosso sistema de saúde. A gente precisa desenho, a estrutura, mas a gente precisa rever os processos do nosso sistema de saúde. Como é que a gente tem lidado uns com os outros? Como é que é a nossa relação entre chefia e subordinados, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar sobre isso, né? O ideal é que a gente cada vez mais trabalhe em equipe, onde as pessoas se sintam, né, também chefes, né? Que o chefe seja um líder e não um chefe que tem uma hierarquia bem determinada, né? Muitas vezes a gente vê em alguns processos de gestão, né, algumas pessoas dizendo, para ter uma gestão eficiente a gente precisa ser duro, grosso. Não, não concordo, né? E os estudos têm mostrado ao contrário, né? E que quanto mais a gente é duro e quanto mais a gente é mais grosso, né, em relação à chefia, mais a gente adoece as pessoas e mais a gente tem um sistema que é adoecido. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Então a prevalência pode chegar a 70%. Tem estudos também falando sobre profissionais da enfermagem, nem tem um estudo específico aqui que eu estou trazendo aqui, é um estudo também recente sobre burnout em enfermeiras,
na atenção primária, né, também uma revisão, e essa revisão ela estuda independente as três dimensões, né, esgotamento emocional, realização profissional e despersonalização. Então, só para mostrar, né, quais são os fatores de risco, né, para burnout em enfermeiros da atenção primária, né? Então, a idade se relaciona com as três dimensões, né? A gente verifica, então, maior esgotamento emocional e despersonalização nas pessoas de 31 a 40 anos, né? Pessoas, então, com um certo tempo de trabalho já, né? Acho que ainda não estão próximos da aposentadoria, mas pessoas de meia idade. E quanto maior a idade, menor a realização profissional. Isso foi resultado desse estudo, então, sobre enfermagem na atenção primária. Em relação ao estado civil, o estado civil também se mostrou um fator de risco, né? O esgotamento emocional é maior nas pessoas casadas e com filhos, nos profissionais de enfermagem que são casadas e com filhos, né? O esgotamento emocional é maior nessas pessoas. Então, você verifica que o adoecimento ele também passa, é, enfim, pessoas que trabalham muito às vezes e pessoas que também têm às vezes uma dupla jornada, né? E aí a gente verifica muita questão de gênero, né? As mulheres com dupla jornada trabalham como enfermeiras e depois chegam em casa e trabalham ainda em casa com os filhos, com o marido, enfim, isso é uma questão que é um problema também. Outros fatores de risco ligados ao trabalho, né? Não ter oportunidade de educação continuada se associa com as três dimensões. Então, a educação continuada é uma coisa importante para o trabalho, né? A gente ter a ideia de que a gente está trabalhando, que a gente está aprendendo continuamente no nosso trabalho. E isso gera proteção para a gente, né? Não ter essa oportunidade de educação continuada nos leva ao burnout, se associa com as três dimensões. Então, gestores que estão ouvindo essa palestra, se tiver algum gestor ouvindo essa palestra, proporcione educação continuada para os seus profissionais. Esse próprio canal que a gente tem utilizado aqui é um canal de educação continuada e que é um canal que nos favorece enquanto profissionais para que a gente não tenha burnout, né? Profissionais com contratos fixos, olha só, uma coisa curiosa, né? Contratos fixos apresentam maior esgotamento emocional, né? Por que será? Isso é uma coisa que foi um achado nesse estudo, né? Então, quando a gente tem contratos fixos, a gente apresenta maior esgotamento emocional. Poderia ter um estudo qualitativo aí. Por que será que profissionais com contratos fixos apresentam maior esgotamento emocional? Será que o trabalho se torna mecânico? Será que as relações de trabalho, quando a gente tem contratos fixos, são relações mais estressantes? O que será que acontece, né? Os estudos qualitativos, então, são desejáveis, né, para mostrar isso. Quanto maior o tempo de trabalho, né, maior aumenta o esgotamento emocional, né? Os enfermeiros com maior salário apresentam menor esgotamento emocional, menos esgotamento emocional. Então, o salário também se associa com o esgotamento emocional. Aqueles com maior apoio da organização, melhores relações interprofissionais, têm menos esgotamento emocional e despersonalização. Então, organização do trabalho, as relações interprofissionais, o processo de trabalho, né, como a gente lida, às vezes a gente pensa só no ambiente de trabalho, né? O ambiente de trabalho ele é importante, né? Quando a gente fala de condições de trabalho, às vezes a gente pensa em recursos e ambiente. Isso é importante, mas é também importante e talvez mais importante em relação ao burnout, ter melhores relações de trabalho, ter melhor organização do trabalho, organização mais horizontal, por exemplo, né? Isso pode nos fazer nos melhorar em relação ao burnout. Em professores, né? Em professores que a gente vê, professores da rede pública, ensino fundamental, ensino médio até ensino superior, né? Em professores, o que é associado ao burnout? A oportunidade de expressar opiniões.
Então, se a gente tem oportunidade de expressar opiniões do nosso trabalho, a gente tem menos burnout. Então a gente fica pensando agora, né, que existe uma diretriz é, estadual aqui no Acre para que tenha uma prova única é, e que o professor não tem mais autonomia do tipo de avaliação que vai fazer. Provavelmente isso vai contribuir para o maior burnout entre os professores. A baixa remuneração está associada com o burnout. A quantidade de alunos, ter maior quantidade de alunos se associa com burnout. Infraestrutura também se associa. Tempo insuficiente para o trabalho, e aí o professor tem uma característica, né? A gente que é professor, a gente sabe que a gente vai levar trabalho para casa, a gente sabe que a gente não vai parar de estudar, e isso também influencia no tempo insuficiente para a família. Então, isso favorece muito o burnout. A gente tem que tomar um certo cuidado e dedicar tempo específico para a família. O relacionamento com os alunos, se é bom, a gente se protege. O relacionamento com os pais também, se é bom, a gente se protege. Então, são questões que têm a ver com os professores. E hoje tem essa discussão, né, esse debate acontecendo, né? Será que a síndrome de burnout é uma entidade distinta? Isso foi objeto de discussão no Congresso do ano passado, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria do ano passado. Teve uma mesa específica sobre isso, né? É claro que existem interesses próprios que a síndrome de burnout seja uma entidade específica, inclusive da indústria farmacêutica, porque quanto mais a gente tem doenças presentes, quanto mais a gente tem aproveitamento da indústria farmacêutica e uma pressão muito grande pelo uso de psicotrópicos, né? Enfim, e que isso pudesse e pode ter pesquisas específicas em relação a isso. Então, existe uma certa pressão da indústria farmacêutica. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, ter uma visão um pouco crítica em relação a isso. Tem profissionais que advogam que o conceito de burnout está contido numa definição de depressão, que é uma variante de depressão. Mas tem uma coisa que é praticamente consenso entre profissionais, os estudos, é que essa característica relacionada ao trabalho, ela traz um aspecto distinto, né? Que não é uma coisa que acontece isoladamente, mas é uma coisa completamente ligado ao trabalho, né? Ligado ao nosso processo de trabalho. Então, se a gente for pensar nessa característica específica, é, a gente pode pensar que a síndrome de burnout é uma entidade nosológica distinta, né? Então, que a gente precisa entender melhor disso, a gente precisa saber lidar melhor com esse problema. Acho que cada vez mais o caminho está se delineando para isso, né? Para que a gente possa estudar mais especificamente a síndrome de burnout. E como prevenir ou lidar com burnout? E aí é uma coisa muito importante, né? Primeira coisa, né? Será que é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? Então, a gente precisa avaliar se isso que eu estou fazendo em relação ao trabalho é isso mesmo que eu quero fazer na minha vida. Muitas vezes a gente está fazendo isso por uma conjuntura, é, por necessidade, né? Muitas vezes necessidade de se sustentar, né? A gente está fazendo isso. Será que o meu envolvimento ele justifica, né, o que eu estou passando? Então a gente precisa colocar isso em jogo, a gente precisa colocar isso na mesa, né? E muitas vezes isso traz algum sofrimento. Muitas vezes a gente verifica que profissionais de saúde muitas vezes fazem faculdade e a motivação por fazer essa faculdade, a motivação por fazer essa profissão não é exatamente uma, é, assim, uma aptidão,
nem mesmo uma afinidade em relação ao trabalho, né? A esse trabalho ou esse tipo de área específica, né? Quando a gente pensa em profissionais de saúde e profissionais médicos, específica com a profissão. Muitas vezes existem outras motivações, né? Inclusive a motivação relacionado ao ganho financeiro, à estabilidade, o que é legítimo, mas que muitas vezes leva a gente ao burnout. É isso mesmo que eu quero fazer da minha vida? Então a gente precisa colocar isso em jogo. E às vezes ter coragem de mudar. Né? É, às vezes a gente tem afinidade por outras áreas, e a gente não tem coragem de mudar, mas a vida é uma só. Se a gente realmente está tendo aquela síndrome da vinheta do Fantástico e o trabalho nos angustia, a gente fica deprimido na segunda-feira e eufórico na sexta, a gente às vezes precisa repensar o que a gente está fazendo no trabalho. Se a gente gosta do trabalho, se a gente está bem no nosso trabalho em relação a esse trabalho nos estimula, existem perspectivas, né? Enfim, isso nos move. Se a gente está cada vez menos esperançoso, com cada vez menos perspectiva, pessimista, a gente precisa pensar realmente se é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida ou não, né? E deve nos fortalecer em relação à resiliência, né? Enfim, o adoecimento ele é muito esse balanço entre estresse e resiliência. Então, a resiliência é a nossa capacidade de lidar com os fatores estressores da vida, né? O trabalho de certa forma, um fator estressor. Não que seja o trabalho seja estressante o tempo todo, mas ele nos exige capacidade intelectual, ele nos exige capacidade de estar presente num determinado horário, ele nos exige é, planejamento, formulação, às vezes. Então a gente tem que ter capacidade de fazer isso, que é a resiliência, né? A gente tem que ter a capacidade de resiliência. Se o estresse ele está maior do que a nossa capacidade de lidar com ele, às vezes a gente adoece, né? Então esse balanço entre estresse e resiliência a gente precisa considerar nos processos de adoecimento. E muitas vezes a gente, como profissional de saúde, a gente foca no estresse, né? O que que nos faz sofrer, né? E a gente, cada vez mais, a gente deve nos pensar também no que nos fortalece, né? No que nos traz resiliência. E trabalhar com os nossos pacientes, trabalhar com os nossos profissionais naquilo que nos fortalece, né? Vamos começar a pensar naquilo que nos fortalece. E o que nos fortalece, né? Então, essa é uma tabela que está no Tratado de Medicina de Família e Comunidade, que é construída pela Maria Inês Padula Anderson e pelo Ricardo Rodrigues, com base em outros autores, mas que nos dizem assim, que fatores estão associados, fatores individuais, internos que estão associados à resiliência e que fatores sociais externos que estão associados à resiliência. Então, vamos começar pelos fatores individuais, né? O que está associado à resiliência, o que está associado à nossa capacidade de lidar com o estresse? É o nosso sentimento de competência. Quanto mais a gente tem o sentimento de competência, quanto mais a gente desenvolve a nossa autoestima, quanto mais a gente tem um propósito, um sentido na vida, e aí tem a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa transcendência, né? É, Então, quanto mais a gente nos fortalece em relação a essas coisas, maior a nossa resiliência. Quanto mais perseverante para lidar com os insucessos de um planejamento prévio, maior a nossa resiliência. A perseverança é uma coisa importante, porque todo planejamento prévio ele tem os seus insucessos. Então, todo planejamento ele precisa de flexibilidade, ele precisa de uma capacidade de lidar com ele, né? Então, a perseverança em lidar com os insucessos é uma coisa que nos fortalece.
Isso me faz pensar naquele peixinho naquele peixinho azul do Procurando Nemo, né, da Dolly. Continuem a nadar, continuem a nadar. Então é perseverança. É, quanto mais perseverante a gente é em relação ao nosso trabalho, maior a nossa capacidade de lidar com o estresse. É claro que tem questões externas que às vezes nos minam, né? E que nos fazem parar de nadar. Mas perseverança é uma coisa importante. Quanto mais capaz de defender ativamente as nossas ideias e opiniões, maior a nossa resiliência. Quanto mais a gente sabe o que fazer para alcançar as nossas metas, maior a nossa capacidade de resiliência. Ter projetos na vida, ter satisfação na vida, manter relações familiares e comunitárias saudáveis, isso nos protege. O bom humor nos protege. Então, assim, a capacidade de rir, a capacidade de nos divertir, inclusive no trabalho, é, ter um ambiente de trabalho que a gente possa rir, que tem baseado no bom humor, né? Isso nos fortalece. Ser capaz de cultivar os sentimentos de paz, de justiça, de amizade, ter laços de amizade. A amizade, então, é uma coisa que nos protege contra o adoecimento. Ter amigos nos protege contra o adoecimento, né? Então, não é só uma questão física, é a capacidade, né, de lidar com o adoecimento, né? Ser capaz de refletir sobre os seus problemas e sobre o seu trabalho. A capacidade de reflexão. Reflexão significa autoanálise, né? Reflexão é uma capacidade de olhar no espelho e dizer, olha, eu acho que eu estou indo por esse lado, eu acho que eu devo ir para o outro lado. Né? Refletir sobre o trabalho significa pensar consigo mesmo sobre o seu trabalho. E quais são os fatores externos, então? É contar com apoio afetivo e emocional. Né? Muitas vezes a gente precisa de apoio profissional em relação a isso. Né? Lidar com isso. Né? Mas o apoio da família, de amigos, de comunidade, ter uma rede social estruturada, uma rede de apoio social, organizações sociais, igrejas, participação em outros espaços, né? Ter serviços públicos de qualidade, não só na área da saúde, mas também ter outros serviços de qualidade. Isso também nos dá mais resiliência, contar com condições dignas de existência. Então, assim, quanto mais condições degradadas, de pobreza, menor a nossa capacidade de resiliência, né? Condições dignas de existência nos fortalece, né? E a violência, né? Hoje, praticamente, assim, nossa existência é, né, tem a ver com relações violentas. Então, a gente vive uma sociedade com violência estrutural hoje em dia. Então, a gente constata que a nossa sociedade ela é produtora de estresse, produtora de burnout. Né? Então, viver numa sociedade livre de violência, não sofrer violência praticada por alguém significativo, violência doméstica, então, por exemplo, não ser abusado sexualmente, são coisas que nos, nos dá resiliência. Né? Então, a gente atende muita gente que tem uma menor capacidade de resiliência, que está vivendo burnout, e são pessoas que às vezes estão vivendo situações de violência, seja violência em casa, seja violência institucional. Então é muito comum pessoas que estão sofrendo de burnout viver numa situação de violência institucional. Então, assédio, ameaças no trabalho, ameaças de ser demitido, né? Muitas vezes um aproveitamento de alguém com uma hierarquia maior, colocando mais trabalho ou desqualificando o trabalho das pessoas. Então, isso são relações abusivas de trabalho e isso tem muito a ver com os processos de burnout que acontecem hoje em dia. Né? Então, são fatores então associados à resiliência. E aí, falando especificamente de algumas coisas que nos protege, que nos faz
aumentar a nossa capacidade de resiliência e nos protege contra o burnout. Ter grupos de estudo, reflexão, o apoio de pares. Então, ter, por exemplo, um grupo de profissionais da mesma área que a gente possa conversar sobre casos, que a gente possa refletir sobre ações, que a gente possa planejar ações, que a gente possa. Existem grupos especializados, por exemplo, como o grupo Balint, que é o grupo sobre relação médico-paciente, que é um grupo específico é, e, e com uma técnica específica. Isso nos protege contra o burnout, né? Então, ter esses grupos de estudo, né, dentro do trabalho, né? Não só encontrar com as pessoas para ir ao shopping, para ir ao cinema ou para tomar uma cerveja no final do dia, mas ter grupos de estudo mesmo, que a gente possa refletir sobre questões do trabalho, sobre casos que a gente vê, sobre coisas que acontecem, fatos que a gente vivencia. Então é dividir, é compartilhar os nossos sentimentos relacionados a gente vive sempre questões, né, fatos e casos complexos. Isso é uma coisa inerente do nosso trabalho, principalmente na atenção primária. Na atenção primária, a gente lida com casos complexos o tempo todo. É fácil a gente lidar com casos complexos? Não, não é fácil. Então a gente não é super-homem, super-mulher para lidar com casos complexos o tempo todo sem sofrer. Então, como é que a gente lida com isso? Compartilhando, trocando ideias em um ambiente protegido, né? Em que a gente possa refletir, olha, eu acho que eu não estou lidando muito bem com aquele caso, eu acho que eu preciso, o que que você acha da minha conduta? E isso nos protege em relação ao burnout. O trabalho em equipe nos protege, né? Quanto mais a gente nos fortalece, a gente nos complementa e a gente possa trocar ideia sobre as coisas que estão acontecendo dentro do processo de trabalho, não só fora, desabafando ou coisas, né, desse tipo, mas que a gente possa ter momentos de encontro no trabalho para planejar o trabalho em equipe, então reuniões de equipe, né, em que essas reuniões sejam espaços de compartilhamento, espaços de troca, espaços de construção e não só espaços é, de delegação ou de mando, né? Muitas vezes as nossas reuniões de equipe são espaços assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer, a nossa equipe vai participar de uma ação itinerante e às vezes a gente não tem a oportunidade de planejar sobre isso. Então é muito importante a nossa capacidade de planejamento conjunto nas reuniões de equipe. Fazer uma atividade física nos protege contra o burnout, contra transtornos mentais de uma forma geral. Então, manter algumas atividades extra, né? Então, ter uma atividade física regular é uma coisa importante. Ter uma atividade musical é uma coisa que eu indicaria, muito importante, ou atividades culturais, como dança, como teatro, como artesanato, atividade que nos faça, que nos mova, né? Que nos mova em direção a algo que a gente construa, né? Culturalmente, ou até economicamente, nos casos de economia solidária, né? Mas a música é uma coisa que nos protege. Então, tocar um instrumento, por exemplo, cantar, né, em diversos espaços, inclusive no banheiro, né? Muitas vezes isso nos faz feliz. A meditação hoje tem sido uma técnica muito recomendada, né? A meditação, que hoje existem técnicas de concentração plena, chamada de mindfulness, né? Então, meditação não é uma coisa de outro mundo, que a gente precisa, né, ir para o Oriente, num ambiente exótico, aprender uma técnica específica. São técnicas relativamente simples de relaxamento, baseado em respiração, baseado em aprender a como respirar e como se concentrar no presente. É, é,
Muitas vezes a gente fica pensando no futuro ou no passado, o que que vai acontecer, ou se eu tivesse feito aquele negócio, se eu tivesse feito aquela outra coisa, né? E isso nos leva a um quadro de ansiedade. Então, é a capacidade de focar no presente, ter um foco no processo em vez de foco no resultado. Né? Trabalhar todos os dias de uma forma tranquila e feliz nos leva à felicidade no dia a dia. A felicidade não está lá na frente, num ápice da montanha, em que a gente precisa ralar todos os dias para chegar numa coisa feliz. A felicidade está no dia a dia. A felicidade está em cada dia ter, né, num ambiente de trabalho, pessoas queridas, relacionamentos felizes e um bom humor, onde a gente possa ficar tranquilo né, e feliz. Não estou falando que isso é fácil, né? Mas que a gente precisa buscar isso, a felicidade no dia a dia, no presente. É o foco da nossa mente no presente. E mudar o olhar, aí um recado especificamente em relação a profissionais de saúde, né? Quando a gente muda o olhar da doença para a pessoa, falando exclusivamente quanto médico agora, assim, que o médico muitas vezes tem um olhar na doença. Então eu vou atender um caso de hipertensão, eu vou atender um caso de diabetes. Enquanto a gente fica atendendo casos de diabetes, muitas vezes a gente faz um trabalho mecânico. A gente fica focado nas questões de mudança de comportamento de vida e de aceitação se vai tomar um remédio ou não, né? Mas quando a gente coloca o nosso foco na pessoa, quando a gente entende que aquela pessoa é uma pessoa e que tem dificuldades e que a gente precisa compreender às vezes as dificuldades, então é melhor sentar do lado da pessoa e falar e perguntar assim, Dona Maria, qual é a dificuldade que a senhora tem em tomar esse remédio, né? Então, é, é, então é mudar o olhar, é mudar o foco, né, da doença para a pessoa. Daqui a pouco a gente vai responder as perguntas aí. Vocês podem colocar pergunta aqui no bate-papo aqui ao lado, já tem uma aqui. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia sobre as questões. Então, mudar o olhar, tentar mudar o olhar, né, da doença para a pessoa, não é mais um caso de diabetes. Não é um diabético que eu estou atendendo. É a Dona Maria que tem diabetes, mas que também tem outras questões de vida, né, que tem suas dificuldades, né, enfim. Isso nos protege contra o burnout, porque quanto mais é, 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 quanto mais chega uma pessoa diferente, que é um mundo diferente, mais curiosidade nos desperta, mais um mundo se desvela na nossa frente. Não é só a diabetes, que é uma coisa que está no livro, que está ali, que sempre está ali. É, enfim, não é a diabetes que se desvela, mas é a Dona Maria, é o seu José, enfim, são as pessoas que se desvelam na nossa frente, e como cada pessoa é diferente uma da outra, é um mundo novo que se desvela, e aí é uma curiosidade nova que se coloca. é, então, é, 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 essa mudança de olhar nos traz curiosidade, nos move, nos traz esperança também. Trabalhar com alunos é uma coisa que nos renova, né? Isso eu falo por experiência própria. Tem pessoas que não que, que, que acabam, né, não tendo muito jeito assim, e que às vezes os alunos às vezes incomodam. Tem pessoas, mas se a gente vê os alunos como parceiros, né, e que podem contribuir, podem nos ajudar no nosso trabalho e acabam nos movendo, porque a gente precisa estar o tempo todo aprendendo e isso nos move a aprender, a nos desenvolver enquanto profissionais, né? Então, trabalhar com alunos é uma coisa que deixa, geralmente, nos fortalece em relação
a síndrome de burnout, né? Então, era basicamente isso que eu tinha para falar em relação à síndrome de burnout. E aí a gente pode começar a trocar uma ideia aqui, né? Não é uma coisa. A primeira coisa é que a síndrome de burnout não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa de. Mas é uma coisa relativamente nova, que às vezes não está nos manuais, em alguns manuais e nos livros. Tem uma pergunta aqui, é Lima Júnior, né, que nos faz, né, nos provoca aqui. Quem realiza seria um médico clínico geral ou um especialista em saúde mental, né? Realmente, assim, não existe um exame específico laboratorial, né? Aliás, todas as doenças ou sofrimento psíquico, né? Todos as entidades relacionadas a sofrimento psíquico, é, a gente não tem um exame específico que a gente faça, né? Então a gente geralmente tem critérios, né, que a gente determina. É importante assim que uma equipe esteja imbuída disso, né? Não vejo quando a gente tem uma equipe constituída, por exemplo, de profissionais médicos, profissionais da psicologia, profissionais da enfermagem, eu não vejo problema, né, nenhum. Precisa ser o médico a determinar o diagnóstico. É claro que o diagnóstico ele faz parte da profissão do médico, é uma coisa mais importante do médico, né? É, seria desejável que a pessoa tenha um médico clínico geral. Acredito sim que todo clínico geral tem que estar apto a identificar uma pessoa que está em síndrome de burnout, né? Não precisa ser especialista em saúde mental, porque é um problema muito comum. Problemas comuns precisam ser do clínico geral, precisam ser do médico de família, né? Não pode ser só do especialista. Então, os transtornos mentais comuns, que aí a gente começa a falar dos transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, e o burnout está dentro dessa história, né? Então, precisam ser do médico clínico. Mas, assim, a gente trocando ideia em equipe, identificando que pessoas ouvindo, fazendo escuta ativa e às vezes aplicando o inventário de Maslach, né, a gente é capaz de identificar que uma pessoa está em burnout. É, então, não necessariamente, a gente não precisa encaminhar, eu vou encaminhar para o profissional de saúde mental, psiquiatra, fazer o diagnóstico de burnout. Não. Essa é uma conduta que eu não recomendaria. Sim, o que eu recomendaria é que todo clínico tenha capacidade de fazer o diagnóstico de burnout. Mas eu não tive isso na minha faculdade, eu não tenho vivência com isso, então a gente pode se desenvolver. A gente tem capacidade de se desenvolver. Essa, inclusive, é uma web palestra que tem esse intuito, né? Que a gente possa divulgar cada vez mais esse problema e fazer com que os profissionais da atenção primária possam ter capacidade de diagnosticar esse problema. Então, é, então vejo sim que a gente precisa se desenvolver, né, em relação à capacidade de identificação de uma pessoa que está em burnout. E assim como a capacidade de identificação, aos fatores que nos trazem resiliência, né? O que que nos fortalece? Claro que a gente precisa ter um sistema de saúde que nos favoreça. Então, o ideal é que a gente tenha, por exemplo, atenção primária com médicos de família e comunidade, ou seja, médicos que são formados para isso, que gostam de fazer isso, gostam de atender a atenção primária e são formados para isso, que tenham profissionais da psicologia, por exemplo, né, que estejam no NASF, por exemplo, né, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que possam dar suporte para a gente
né, em relação aos nossos, as nossas dúvidas, né? Gente, eu vi gente aqui, então, que está presente aqui, também dos nossos pontos focais dos municípios. Queria mandar um abraço de novo a todos e a todas, né, que estão presentes aqui. É, dizer que cada vez mais a gente consolida esse espaço de 10h30. Eu sei que não é fácil às vezes a gente parar o trabalho, mas a gente escolheu justamente na sexta-feira, às 10h30, que sexta-feira é um dia que geralmente está mais tranquilo nas unidades de saúde, né? E que a gente tem essa possibilidade, né, de acessar, que pode ser acessado no celular, pode ser acessado no, no computador, né? Então, é, mandar um abraço a todos que estão presentes e dizer que é muito importante a gente estar junto também nesses espaços. Então, mandar um abraço aí para Gabriela, para Lima Júnior, né, que estão aí presentes, se manifestando aqui pelo bate-papo, para o pessoal aí que está presente, Denise, Angélica, Alan, é, João Paulo, enfim, Samara, Sara. É, cuidar de quem cuida, é isso aí, cuidar de quem cuida. Acho que a gente precisa pensar nisso, sim. É uma das coisas que previne o burnout, né? E a gente cuidar da gente mesmo, enquanto profissional que está nas secretarias, né, de saúde, criar um ambiente saudável na secretaria de saúde, saudável e alegre, né, nas relações profissionais também, não só no ambiente físico, mas nas relações profissionais. Eu não sei se alguém tem alguma outra pergunta. Lembrando que essa web vai ficar no YouTube depois. A gente tem o nosso canal do YouTube, do Telesaúde Acre. Lembrando também que a gente tem um canal de teleconsultoria. Quem tiver com algum caso ou alguma dúvida, pode entrar no site do Telesaúde Acre e solicitar uma teleconsultoria. Se não está cadastrado ainda, pode se cadastrar, né? E fazer, né? Então, perguntar coisas mesmo. Não precisa ter caso para teleconsultoria, não. Pode perguntar dúvidas, e a gente manda para os nossos especialistas e, e responde. Lembrar que na sexta-feira que vem a gente vai ter uma web aqui. A gente fechou agora nesse final da semana. A gente vai ter uma web aqui com o Dr. Oswaldo Leal, ex-secretário de saúde, né, que está trabalhando hoje no CAPS 3, no CAPS AD3. Então a gente vai ter aqui no nosso canal de saúde mental a experiência do CAPS AD3. Então, acho que convido a todos e a todas a estarem presentes também nesse dia. É, a gente vai ter então a presença do Dr. Oswaldo com a gente. A gente vai divulgar aí durante a semana, né? E na semana seguinte, na terça-feira, né, no dia 16, a gente vai ter o nosso canal de gestão e vigilância, e a gente está planejando aqui, já está confirmada a palestra sobre práticas integrativas e complementares no SUS, com a nossa colega Karine, que hoje está em referência na CESACRE, Secretaria Estadual das PICs, né, das práticas integradas e complementares, né? Então falar um pouco sobre a questão também que tem a ver com isso que a gente falou hoje, né? Acupuntura, homeopatia, meditação, enfim, auriculoterapia, são várias práticas que hoje estão também no SUS. Então a gente vai ter no dia 16 essa web. E aí a gente vai divulgando aí, né? E contando com a presença de todos. Vou finalizando por aqui, mandando um abraço e desejando um bom final de semana
né, a todos e a todas. Que a gente possa refletir sobre a síndrome da vinheta do Fantástico, e porque a gente possa vir na segunda-feira com todo o gás também. Não desfazendo da sexta-feira boa, né? O pessoal vai sextar, né? Então, a gente está feliz com a sexta-feira, mas a gente também precisa ficar feliz com a nossa segunda-feira num trabalho saudável, né? Ok, então um grande abraço a todos, agradecendo o pessoal aí da RNP pelo suporte.